No horário do expediente, faculto a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros. Passamos à ordem do dia. Para relatar, a conselheira Otávio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto a esta corte. Tem em mãos 3 processos que se referem ao processo TC 12282-2015, representação versus os autos pelo juízo da Vara de Trabalho de São Luís de Quitunde a respeito da reclamação trabalhista de Manuel Guilhermino da Silva contra o município de São Luís de Quitunde, o qual foi condenado a pagamento de depósitos fundiários do período elaborado pelo reclamante, tendo parecer 2004-2017 do Ministério Público de Contas, manifestando pelo prosseguimento do feito. O processo TC 12891-2016 é uma representação com pedido cautelar já dado, estado pelo Ministério Público em face do município de Porto Calvo sobre suposta irregularidade na aplicação dos recursos com relação a várias contas do Fundeb. Foi dado monocraticamente. Estou trazendo para o Pleno. Processo TC 10818, também uma medida cautelar com pedido do Ministério Público instalado nos municípios de Flecheira, Jacuípe, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo de Camaragibe, também com relação a várias contas. Nós determinamos uma conta única para a aplicação dos recursos do Fundeb. E o processo 3C 13476-2015 também é uma representação pelo Ministério Público de Contas para o município de Monteirópolis, em face de possíveis irregularidades na prática de contratação dos funcionários sem prévia aprovação dos concursos públicos. Todos esses processos, nós estamos aceitando a solicitação do Ministério Público e abrindo o prazo de 15 dias para os gestores desses municípios, pelo acolhimento da denúncia, representação da denúncia, notificar os gestores dos municípios já citados, em 15 dias, contando a partir do recebimento do AR, apresentar suas manifestações e informações que achar pertinente. E que os autos deverão retornar ao gabinete do relator para a realização aguardando as diligências, até que sejam apresentadas as informações requisitadas. Que seja publicado no Diário Oficial as deliberações desses processos para que tenha sua eficácia jurídica. Na verdade, estou abrindo o prazo de 15 dias para esses gestores, para eles se manifestarem a respeito dessas denúncias. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se os 4 processos de representações ofertadas pelo Ministério Público noticiando a ocorrência de alguma irregularidade ou de irregularidades nas gestões municipais. E, no momento, o conselheiro Otávio está trazendo para que o Pleno delibere pelo processamento das presentes representações, razão pela qual vou apenas pugnar para que, ao final da instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação final. Em discussão os processos. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. São 4 representações. Eu gostaria de compreender melhor. Todas elas têm apenas um objeto. 1, 2, 3. 3 têm o mesmo objeto e uma foi uma denúncia da 19ª Vara, como eu falei, do 19ª Região do TRT, a respeito de um processo de pagamento do depósito feito pelo município de São Luís de Quitunde, uma contratação dita pelo TRT como irregular. Excelência, qual o município? É São Luís de Quitunde, processo 12282, 2015. Manuel Guilhermino, a pessoa que deu causa, Manuel Guilhermino da Silva. Então são 1, 2, 3, 4. Não, e o 13.476 é sem a pré-aprovação do concurso, irregularidade na prática de contratação de funcionários sem a prévia aprovação do concurso público no 13.476. Nesse caso, qual é o município? Monteirópolis.
Barreiros, Rio Largo, Portugal, Jacuípe, Monteirópolis. E os outros são o objeto, qualquer coisa relacionada Várias contas com abertas. Fundef. Exatamente, Fundeb. Várias Fundef, contas. Fundeb. Isso. Então, em todos, o senhor trouxe... Teve decisão monocrática anterior? Dos Fundeb, sim, pedindo para que ele faça apenas uma conta única. E estou seguindo agora a solicitação do Ministério Público com relação a dar continuidade para ele, que ele apresente a justificativa e defesa a respeito, dando seguimento ao processo com relação ao porquê que abriu todas essas contas. Porque assim eu queria entender, teve a decisão monocrática antes do recebimento da representação ou está trazendo agora para receber, daí providenciar essa diligência? Isso que eu queria saber, não consegui entender. São várias Dei a cautelar e agora estou abrindo os prazos para que a representação que ele possa fazer. Eu trouxe a monocrática no dia 2 de maio de 2017. Tá? Dei a decisão, desculpe, a decisão monocrática. Determinando que o município se abstenha da prática de qualquer ato de procedimento destinado a transferências de recursos da conta única e específica do Fundeb para outras contas do município de livre movimentação. Foi essa a decisão monocrática dada. Qual é esse município, Excelência, por gentileza? Este é o Flecheira, são 4 municípios com o mesmo procedimento. Tá. Flecheira, Jacuípe, Maragogi, Matriz, Camaragibe, Poço e Passos. Então, todas as monocráticas já foram aqui homologadas pelo plenário, é isso? Ele está trazendo agora. Eu estou trazendo agora. A gente... Nós estamos homologando e fazendo a diligência necessária. Tá, tudo bem. Obrigado, Excelência. É só, Excelência. Obrigado. Em votação. Conselheira Maria Cleide. acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, sempre registrando que essas diligências eu tenho a firme posição de que não precisaria ser trazida ao plenário. Poderia ser tomado. Não, mas é por causa das decisões monocráticas e a representação. Perfeito. Exatamente. Então, eu na minha forma de avaliação, as decisões monocráticas, as diligências já poderiam ter sido feitas. Sim. O que Vossas Excelências que poderia ser feito, apenas trazer o referendo da cautelar para ser referendada pelo Pleno. Mas, todavia, voto acompanhando o relator. Não, exatamente, conselheiro. As diligências nós estamos fazendo monocraticamente, direto do gabinete. Quando tem uma representação é que eu estou trazendo para o Pleno e agora, no caso, para referendar a decisão monocrática. Excelência, permita mais uma vez falar aqui que eu sempre ouço isso. É o seguinte, perdoem até minha posição incisiva, se é assim, eu tenho essa posição, eu tenho aquela, tem disposição expressa na lei para que a decisão monocrática seja feita pelo Pleno. Eu tenho essa convicção dessa posição, mas tem disposição expressa na lei. Eu acho que o mais correto seria que nós aí declarássemos em concreto a inconstitucionalidade desse artigo. Porque parece que nós estamos aqui fazendo, criando uma situação, e eu estou falando em particular pelas minhas ações, porque eu trago para o Pleno, trago porque tem disposição legal a respeito. Não trago aqui por achar, não, e nem porque tenho convicção, trago porque estou cumprindo a legislação. E nós aqui ou declaramos esse artigo inconstitucional, ou a gente tem que parar, eu tenho essa convicção, eu tenho isso, tenho aquilo, como se eu estivesse fazendo uma coisa contrária à legislação. Obrigado, Excelência. Conselheiro já manifestou seu voto. Já acompanhei o relator, Excelência. Obrigado. Conselheira substituta, doutora Raquel. Eu acompanho o relator também, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Tem em mãos o processo TC 13411 de 2014, versus autos sobre um pedido de recurso de reconsideração por parte do gestor da Prefeitura Municipal de Craíba, senhor Bruno Albuquerque de Faria Santos, em face da sanção aplicada de deliberação constante no acordo 166 de 2015, datado em 21 de maio de 2015, em razão do não envio regulamentado da sexta remessa do SICAP correspondente às obrigações dos meses de novembro e dezembro.
Os autos evoluíram ao Ministério Público, que emitiu o parecer 1093 de 2016, opinando pelo reconhecimento do recurso de reconsideração e não provimento do mesmo, por não provar fatos aptos a determinar a reconsideração da decisão prolatada, em face que fossem capazes de desconfigurar o fato gerador da sanção imposta. Por o gestor não justificar previamente que o envio intempestivo deu-se por culpa do Legislativo de não entrega ao Executivo nos documentos contábeis que seriam incorporados ao balancete, para a justificativa do gestor de respeito ao balanço geral e não à sexta remessa do SICAP. E por a sexta remessa ter sido enviada à Corte em 10 de março de 2014, enquanto o vencimento ocorreu em 10 de janeiro de 2014. Diante disso, antes de consideração acima, as atribuições constitucionais legais, voto pela admissibilidade e não provimento do recurso de reconsideração em razão do gestor não ter apresentado suas alegações fatos novos que provam que afastasse a sua responsabilidade do envio da sexta remessa do SICAP. B, pela manutenção da deliberação contida no Acordo 166 de 2015. Certificar o gestor da época da Prefeitura de Caíba, senhor Bruno Albuquerque Farias, da presente deliberação e que a remessa seja encaminhada à direção do FUNCONTA para cumprimento desta deliberação. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 1093 de 2016, da 5ª Procuradoria de Contas, manifestamos pelo conhecimento do recurso e pelo não provimento do mesmo, e, consequentemente, pela manutenção da multa aplicada por este tribunal. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta doutora Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Tenho agora alguns processos referentes à aplicação de multas. Processo TC 8251-2015, do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa da Canoa, responsável a senhora Cátia Betina Rio Silveira, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP. O Ministério Público de Contas se manifestou, apresentou a defesa. O Ministério Público se manifestou pela aplicação da multa em razão da defesa não ter apresentado justificativa que pudesse afastar a incidência da aplicação da penalidade, vez que o fator gerado configurou-se quando da gestão que deixou de enviar a documentação no prazo estipulado na instrução normativa do calendário de obrigações dos gestores públicos. É o parecer 5393 de 2016. O processo TC 14835 é da ex-gestora do município de Arapiraca, a senhora Célia Maria Barros Rocha, não apresentado defesa. O processo TC 6800-2013 é pelo do município de Barra de Santo Antônio, senhora Maria Cícera Mendonça Casado, não encaminhou a 6ª remessa do SICAP, apresentou a sua defesa e o Ministério Público, através do parecer 6145-2015, achou ela insubsistente. 6145. Só um momentinho. No processo 14835 de 2013, Vossa Excelência relatou que não foi apresentada defesa, mas tem um parecer do Ministério Público nos autos. Só um minutinho, então, por favor. Isso aí que tu tem aqui para ligar. Que é o que você botou? Houve um erro aqui na minha listagem, tá? Apresentou a defesa através, peço desculpa, ao Ministério Público, do parecer 676 de 2014, que opinou pela aplicação da multa por considerar a defesa insubsistente em face da não provar quais documentos foram encaminhados e nem apresentar comprovante do recebimento protocolado pelo tribunal. Obrigado, doutor. Processo TC 15304. Gestor da Superintendência Geral da Administração Penitenciária, senhor Carlos Alberto Luna dos Santos.
pelo não envio de um prazo regulamentado da prestação de contas do exercício 2012. O Ministério Público, ela apresentou a defesa, o Ministério Público opinou pela aplicação da multa, no caso da unidade técnica responsável, certificar que a prestação de contas não foi enviada tempestivamente a essa Corte, conforme parecer. Espera aí um minutinho. Entendi agora. O Ministério Público opina pela aplicação da multa. Certificada da prestação de contas de 2012 foi enviada tempestivamente a esta Corte, conforme parecer 13/11/2014. O responsável pelo SICAP informou que os ofícios citados pela defesa diz respeito ao balancete do mês de dezembro de 2012, que, conforme a Resolução Normativa 2 de 2003, trata-se de obrigações distintas das remessas das prestações de conta. Defesa não acolhida. Processo 12.122/2015. Município de São José da Laje, senhor Bruno Rodrigues Valença de Araújo. Pelo não envio da segunda remessa do SICAP, o Ministério Público opinou, ele apresentou a defesa, não acatou a defesa, entendendo que houve inadimplência no envio das informações exigidas na Instrução Normativa 2 de 2010, através do parecer 941 de 2017. Processo 5960, da Prefeitura de Geraldo Ponciano, o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, pelo não encaminhamento da sexta remessa do SICAP. Esse não apresentou a defesa. Processo 10.923 de 2015, gestora do Fundo Municipal de Previdência de Japaratinga, senhora Maria Sandra Marques Pereira de Lima, não encaminhou não encaminhamento da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações de janeiro e fevereiro. Foi feita a notificação, apresentou a defesa, não acolhido. O Ministério Público de Contas opinou pela aplicação da multa em razão da defesa não apresentar justificativa suficiente, nem prova que pudesse eximir a gestora da responsabilidade do envio intempestivo da documentação que gerou a aplicação da presente penalidade. Parecer 4745, 2016. Processo TC 10.926. Fundo Municipal de Educação de Japaratinga, senhora Artenísia da Silva Celestino, não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. Apresentou defesa e não acolhida. O Ministério Público de Contas opinou pela aplicação da multa em razão da defesa não ter apresentado justificativa suficiente e documentos que pudessem eximir a gestora da responsabilidade do envio intempestivo. Parecer 4752 de 2016. Processo TC 14308 de 2015, Instituto de Previdência e de Assistência dos Servidores de Batalha, senhora Dênia Valquíria Bulhões Barros, não encaminhou a quarta remessa do SICAP e não apresentou a defesa. Processo TC 5964 de 2015, Secretaria Municipal de Educação de Craíbas, senhora Zuleide Fernando de Farias, não encaminhou a sexta remessa do SICAP, não apresentando defesa. Processo TC 8253 de 2015, Secretaria Municipal de Educação de Craíbas, senhora Zuleide, também Fernando de Farias, não encaminhou também a quarta remessa do SICAP, não apresentando defesa. E o processo TC 7084 do município de União dos Palmares, senhor Aresqui Dâmara de Omena Freitas. Cópia pelo não envio do prazo regulamentado, a cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato 2 de 2012, celebrado entre a empresa CP Construções Limitada, cópia do contrato administrativo de origem do contrato 4 de 2012, celebrado com a empresa EP Construções, e todos notificados por AR, não apresentou a defesa. Então, o nosso voto é pela aplicação. Meu voto pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL aos gestores mencionados, da ciência os mesmos já mencionados da presente deliberações, para que no prazo de 15 dias faça o recolhimento a contar do transjulgado da presente acordo. C, pela remessa dos autos ao FUNCONTAS para ciência e cumprimento destas deliberações. E D, alertar os gestores que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implica a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução extrajudicial.
Temos também, dando seguimento, ficou para depois, são multas diferenciadas, o processo TC 16846 da Secretaria Municipal de Educação de Cultura de Belo Monte, o senhor Clerberton Gerri Batista, pelo não envio no prazo regular regulamentado da primeira remessa do SICAP. O Ministério Público opina pelo não acatamento, apresentou a defesa do não acatamento, uma vez que o gestor não apresentou razões que justificassem o envio intempestivo da documentação relativa às obrigações, bem como que, em face da unidade gestora da Secretaria Municipal de Educação de Belo Monte ser reincidente no exercício 2013 e 2014, a multa deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo de 100 UPFAL. E o processo TC 16788 da Câmara Municipal de Belo Monte, também só que é Cícero, a Câmara, Palmeira Lima, não envio da primeira remessa do SICAP. A defesa apresentada e não acolhida. O Ministério Público de Contas, através do parecer 148/2015 e o 2535/2015, destacou as alegações da defesa sobre os aspectos do envio intempestivo da remessa por razões alheias à vontade do gestor, na descontinuidade e da ilegalidade da aplicação da multa pelo Tribunal de Contas. Por fim, o Procurador de Contas opinou pela constitucionalidade dos Tribunais de Contas a aplicação em sanção pecuniária em face do prévio do artigo 71, inciso 8, da Constituição Federal, do princípio do dever da prestação de conta do exercício do controle externo, pela legalidade da aplicação da multa em face do poder regulamentado exposto no artigo 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. E quanto ao envio intempestivo das informações da remessa do SICAP, opinou pelo não acatamento desta defesa, em face das razões apresentadas, não justifica o envio intempestivo da documentação e pela aplicação da multa em patamar superior a 100 UPFAL, a unidade gestora da Secretaria Municipal de Educação de Belo Monte. Isso também é reincidente no exercício 2013 e 2014. Dentro desses fatos, nós estamos, nesses dois casos especificamente, aplicando 200 UPFAL aos gestores, esses dois gestores mencionados. E dar ciência aos mesmos destas deliberações, da remessa ao FUNCONTA e alertá-lo que o não pagamento será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, com relação aos processos 5960 de 2015, 14308 de 2015, 5964 de 2015, 8253 de 2015 e 7084 de 2013, nesses processos, os gestores, apesar de regularmente notificados, não exerceram o direito de apresentar defesa, razão pela qual pugnamos pela aplicação das multas. Com relação aos demais processos relatados, em todos eles houve manifestação escrita do Ministério Público nos autos, por intermédio de parecer, em que os procuradores que analisaram os processos entenderam que as defesas apresentadas foram insubsistentes, razão pela qual também nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Relator, Excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutora Raquel. Acompanho os votos do relator, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o voto do relator, senhora presidente. Aprovados. Termos o processo TC 12043/2006. Trata-se do presente processo sobre a inspeção em loco de natureza ordinária realizado no Fundo de Previdência do município de São Sebastião, alusivo ao exercício 2005, na gestão do senhor José Leônidas do Nascimento. Os autos, ao se proceder da inspeção em loco, no período assim mencionado, foram observados alguns indícios de irregularidade na documentação auditada, conforme relatório Afro-Defafon 110/2005. Os autos evoluíram ao gabinete da conselheira relator, após a análise, emitiu uma decisão simples no qual cientificou o gestor do fundo dos indícios de irregularidade na documentação auditada, cedendo o prazo de 15 dias para a apresentação da justificativa para a defesa.
Em vista da apresentação da defesa por parte do gestor, os autos evoluíram à Diretoria de Fiscalização, DEFAFON, e a Procuradoria Jurídica e a Comissão Revisora, que após análise se manifestaram pelo acatamento parcial da defesa, devendo responder pelos autos administrativos como ordenador de despesa, que o mesmo deve ser pedido com multa. Após os autos levados ao pleno deste TC pelo relator, que manteve o entendimento do parecer da DEFAFON, da Procuradoria Jurídica e da Comissão Revisora, aplicando a multa de 50 PIFAL e condenando para prazo para apresentação de recurso. Notificado pela decisão do Pleno através do ofício 37/2010 do Gabinete da Presidência para proceder ao pagamento da sanção, datada de 29 de janeiro de 2010, o gestor apresentou tempestivamente o recurso de reconsideração em 10 de 2 de 2010, o qual encaminhou para a DEFAFON, em que manteve sua decisão pelo acatamento parcial da defesa e aplicação da multa. Em seguida, evoluiu a Procuradoria Jurídica, onde sugere a estipulação de prazo para a juntada dos estrados e, posteriormente, o julgamento. Inicialmente, cumpre analisar a competência deste tribunal para a realização da inspeção e, ante a jurisdição, observar as legalidades da aplicação dos recursos públicos, conforme artigo 6º, inciso 8º e o artigo 178 do Regimento Interno desta Corte. Cumpre destacar o entendimento ao requisito da admissibilidade, conforme previsto no artigo 53 da Lei Orgânica e o artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal. Deste modo, verifica-se a previsão dos recursos de reconsideração e legitimidade da gestora para a suspensão da multa aplicada da presente sanção. Ante a consideração acima, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, a mim voto. Conhecer o pedido de reconsideração em razão do envio tempestivo e de sua legitimidade. B. Preliminarmente, cientificar o gestor da época do Fundo de Previdência do município de São Sebastião, senhor José Leônidas do Nascimento, do inteiro teor desta deliberação. C. Notificar o ex-gestor do Fundo da Previdência Municipal de São Sebastião, para, no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da notificação, apresentar o extrato bancário em relação à ocorrência apontada. D. Que os autos deverão retornar ao gabinete do relator para sobrestamento. E. Que seja publicada a presente deliberação no Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia. Nesse caso, nós estamos pedindo a ele os extratos bancários. Ele está dizendo que foi retornado o dinheiro por o fundo, mas não apresentou o comprovante. Então, estou abrindo o prazo de 15 dias para que ele possa apresentar esse extrato, se assim tiver o extrato, para que a gente possa aí tomar uma deliberação final. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que se trata de uma diligência para requisitar documentos, o Ministério Público opina favoravelmente e só alerta que, nesse caso, o processo não foi ao MP ainda e que não trata-se de prestação de contas, sim de inspeção in loco, e que antes do julgamento do mérito, que o processo vá ao Ministério Público para manifestação. Muito obrigado. Em discussão, o processo. Senhor presidente, parece que houve acolhimento de uma reconsideração, foi isso? Sim, foi tempestiva, ele apresentando a defesa, só que não botou comprovando o depósito que ele alega ter sido feito na conta do município, do fundo. E aí nós estamos retornando para que ele mande, se tiver o depósito, para que a gente possa mandar para o Ministério Público para trazer para cá, já com documentação ou sem documentação. Excelência, eu achei bom trazermos isso à baila, que os procedimentos adotados com relação ao Ministério Público foram a semelhança dos adotados para o Gabinete dos Auditores. Por decisão que a gente pode rever, evidentemente, que processos de prestação, inspeção in loco, de 2010 até 2009 é que não iriam ao Ministério Público, de 2010 em diante. Então, prestação de contas, inspeção in loco, tomada de contas, todos têm, vamos dizer assim, respeitando o que é que se emite parecer, o que é que se julga, a mesma forma de atuação do tribunal, fiscalização. É bom a gente consolidar se vai tudo, se não vai, porque ou é prestação de contas, ou só prestação de contas, vai ficar mais claro aqui, ou é prestação de contas, inspeção in loco e demais procedimentos correlatos. É que eu trago a baila para que a gente, inclusive, possa firmar um entendimento aqui que vão todos esses tipos de processos ou só prestação de contas.
Na decisão, 2006. se tem 2006. tem cópia. Por duas vezes esse assunto veio à baila aqui e parece que ficou inspeção em loco, prestação de contas, tudo 2010, a partir de 2010. Então acho que é bom a gente aclarar, vai, não vai, aí a gente fecha esse, porque se pede de uns procedimentos, não se pede de outro. Aí às vezes tem a situação em que tem a multa aplicada pelo mesmo objeto. Aí, em umas situações, se pede que vá para o Ministério Público, em outras se pede que não vá. Então, a gente tem que unificar isso. Eu acho que fica melhor para que nós trabalhemos com mais segurança. É isso, Excelências. Bem, sim. Eu acho que Pelo conhecimento que eu tinha da deliberação disciplinária, foi que seriam os processos de prestações de contas. Por isso é que eu faço essa diferença com relação aos processos de inspeção em loco, até tanto que os contratos os contratos anteriores a 2010 continuam indo para o Ministério Público. Mas, assim, sem problema, se o Pleno deliberar que nenhum processo anterior a 2010 deva passar pelo Ministério Público, a princípio, pela decisão do Pleno, eu, pessoalmente, não tenho nada contra. Aí tem que ver com os colegas lá no Ministério Público. Mas é salutar realmente que haja uma padronização do entendimento. Excelência, eu, na verdade, aí sim eu posso falar, tenho um entendimento que todo processo, independente de data, a partir do Ministério Público ter entrado no tribunal, os processos devam passar por lá. E o meu entendimento é esse. O meu, ressalvando esse meu entendimento, todo processo, independentemente de data. Porque também eu tenho pego alguns processos, mesmo recursos, embora atuais, mas de situações anteriores à entrada do Ministério Público. Fica uma espécie de comportamento dúbio. Uns atuam, outros não atuam por causa da questão do prazo. Mas aí eu acho que a gente devia espancar de vez isso aqui, ó. O que é que vai ter 2010, o que não vai, eu acho que a gente... O que eu me recordo dessa decisão foi pelo seguinte: existiam alguns processos que já estavam instruídos, estavam nos gabinetes dos conselheiros relatores para via Pleno. E aí, naquela situação, não faria sentido o processo andar para trás, retornar ao Ministério Público para manifestação. Mas, ao longo do tempo, o que eu estava vendo na prática, foi que todos os processos, mesmo estando nas diretorias, quando eles desciam das diretorias, desciam direto para o gabinete do relator e não passavam no Ministério Público. E aí, conversando com os colegas, falaram, não, realmente a deliberação que teve no plenário foi que as prestações de contas anteriores a 2010, elas não passariam no Ministério Público. Foi a informação que eu tive, até porque na época eu não estava aqui no plenário. Mas, como está surgindo essa dúvida, o tribunal decidindo qual vai ser a forma, qual vai ser o procedimento a ser adotado, o Ministério Público não se opõe em nenhum momento. Já que surgiu agora, nesse momento, essa dúvida, e nós teremos uma sessão administrativa para deliberarmos outras questões, outros assuntos, podemos levar mais esse na quinta-feira e sanarmos essa dúvida e estabelecermos um posicionamento para tudo. Excelência, eu entendo, mas aqui também uma ressalva minha, e aqui até seguindo o entendimento aqui feito no pleno pelo doutor Enio, como uma questão decidida no plenário do tribunal sobre julgamento de processos, a necessidade que eles sigam o devido processo legal, acho que é uma questão que nós devemos deliberar aqui no plenário. Talvez a sessão administrativa não seja a arena mais adequada. Embora a gente possa discutir, evidentemente. O que, conselheiro, eu coloco no sentido de que discutamos a questão na administrativa, estabeleçamos o entendimento, e aí então nós traremos para cá e firmaremos o
o entendimento, através da deliberação de pleno, não pela administrativa, mas na administrativa o assunto é melhor debatido, é melhor pensado e colocaremos na pauta e, enfim, para trazer a regulamentação ou a definição quanto ao procedimento com relação a essas questões, colocaremos para ser deliberado na sessão plenária. Eu não me oponho não, Excelência, só fica esse registro. Obrigado. Ainda continua. Está agora em votação. Em votação, conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Anselmo, Excelência, tendo em vista que, segundo a explicação do relator, o jurisdicionado se manifestou no tempo adequado, apenas não oportunizando quando de sua vinda aos autos, aliás, não comprovando aquilo que alegou, mas dentro do prazo, princípio de cautela, eu acompanho o relator, Excelência. conselheiro Fernando, Com o relator, senhora presidente. conselheira substituta doutora Raquel, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro substituto doutor Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. E tenho agora em mãos o processo 843/2008 e junto com o 15.491/2008. Trata da prestação de contas do processo 843/2008, relatório de inspeção em loco de natureza ordinária, e o processo 7TC 15.491/2008 da Câmara de Pilar, exercício financeiro 2007, gestão da época do senhor Osiel Alves de Barros, período de janeiro a maio, e da senhora Patrícia Henrique Rocha, período de junho a dezembro de 2007. Teve 2 gestores aí por questões de comandar a Câmara. Em seguida, o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização do município, DEFAFON, que, ao examinar os documentos constantes do processo da prestação de contas, constatou-se, conforme anuncia no relatório AFO-DEFAFON 211/2008, a regularidade do seu aspecto técnico-contábil. Examinado pela Auditoria Financeira e Orçamentária os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei 4.320, de 64. O balancete do mês de dezembro acumulado representa a prestação de contas da Câmara Municipal de Pilar, exercício financeiro 2007, foi elaborado em conformidade com a legislação vigente. O referido poder cumpriu o que determina o artigo 29A, parágrafo 1º da Emenda Constitucional de 25 de fevereiro de 2000, aplicando 5009 da sua receita com despesa de pessoal. Da inspeção em loco, devidamente autorizada pelo conselheiro presidente deste tribunal, a equipe técnica multidisciplinar procedeu à inspeção em loco de natureza ordinária nos documentos de receita e despesa da Câmara Municipal de Pilar do exercício acima citado. Ao ser examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados pela Câmara em destaque, foram observados alguns indícios de falhas procedimentais na documentação apresentada, como demonstramos a seguir. Na gestão do senhor Osiel Alves de Barro, item número 1, saque de cheques referente ao repasse do 10º da Câmara para conta caixa para pagamento de despesa em espécie. 2. Não identificação da conta bancária que efetua a transferência eletrônica disponível TED para a conta 114, dígito 9 da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 114.330. 3. O pagamento de pessoas físicas por serviços contratados sem o devido desconto na fonte do imposto devido. 4. Não identificação dos funcionários que obtiveram empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, tendo como avalista a Câmara Municipal de Pilar. 5º, aquisição de material de expediente no valor de R$ 17.230, sem licitação. 6º, aquisição de material de construção no valor de R$ 21.911, sem licitação. 7º, aquisição de material de consumo em R$ 12.070, sem licitação. 8. Processo de despesa sem o atesto pelo recebimento dos materiais. 9. Superfaturamento da contratação de veículos pago com verba de custeio no valor de R$ 68.445, valor este que deve ser recolhido aos cofres do Legislativo Municipal. 10. Pagamento indevido de ajuda de custo aos senhores vereadores no valor de R$ 16.200, sem amparo legal.
11, falta de comprovante de despesa de verba de custeio assinada pelo prestador de serviço. 12, falta de prestação de contas das parcelas e verba de custeios referente à cota de combustível por parte dos senhores vereadores no exercício do consumo do produto citado. 13, falta de prestação de contas individualizada da verba de custeio dos vereadores. 14, aquisição de combustível no valor de R$ 63.850. 4, pagamento das diárias aos senhores vereadores sem portaria e identificação do objeto da viagem e os valores respectivos mês a mês. 16, não encaminhamento da prestação de contas da verba de custeio ao Tribunal de Contas junto aos balancetes de dezembro de cada ano, como determina a Resolução 5 de 2015 da Câmara Municipal de Pilar. 17, contribuições de entidades recreativas no valor de R$ 2.200 fora da atividade da Câmara Municipal. 18, consertos e reparo do prédio da Câmara no valor de R$ 16.410 sem licitação. 19, ausência de procedimento licitatório para despesa realizada que ultrapassa o limite permitido pela Lei 8666. 20, ausência de procedimento de instrução processual e licitação para contratar. 21, ausência de encaminhamento de contratos formalizados pelo Tribunal de Contas. Ausência de encaminhamentos dos contratos formalizados ao Tribunal de Contas. 22, pagamentos efetuados sobre o título de assessor parlamentar em desacordo com a nomenclatura utilizada no cargo criado de assessor legislativo durante todo o exercício a pessoa sem o ato de designação. 23, o pagamento de ajuda de custo a indenização de despesa imprescindíveis para o comparecimento das sessões anteriormente à vigência da lei que a instituiu. Gestão da senhora Patrícia Henrique Rocha. 1. Saque de cheques referente a repasse do 10º da Câmara para a conta caixa para pagamento de despesa em espécie. 2. Não identificação da conta bancária que efetuou a transferência eletrônica do TED para a conta 114.9, no valor de R$ 31.158. 3. Pagamento da pessoa física por serviços contratados sem o devido desconto da fonte dos impostos. 4. Pagamento de sessão extraordinária 2 vezes nos meses de junho, agosto e setembro, sem respaldo legal. 5. Não identificação dos funcionários que obtiveram empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, tendo como avalista a Câmara Municipal de Pilar. 6. Processo de despesa sem o ateste pelo recebimento dos materiais. 7. Superfaturamento na contratação de veículos pagos numa verba de custeio no valor de R$ 95.823. Valor este que deve ser recolhido aos cofres do Legislativo Municipal. 8. Falta de comprovante de despesa de verba de custeio assinada pelo prestador de serviço. 9. Falta de prestação de conta de parcela de verba de custeio referente à cota de combustível por parte dos senhores vereadores e excessivo consumo do produto citado. 10. Falta de prestação de contas individualizada da verba de custeio pelos senhores vereadores. 11. Aquisição de combustível no valor de R$ 11.187. 12. Pagamento de diárias aos senhores vereadores sem a portaria de identificação do objeto da viagem e valores respectivos mês a mês. 13. Não encaminhamento da prestação de contas de verba de custeio ao Tribunal de Contas, junto ao balancete de dezembro de cada ano, como determina a Resolução 5 de 2005, da Câmara Municipal de Pilar. 14. Reajuste de subsídios vereadores em julho de 2007, com índice de perdas salariais retroativa a dezembro de 2001. 15. Despesa de buffet no valor de R$ 6.208, sem identificação do evento e a justificativa da despesa. 16. Pagamento de 13º salário da sua integralidade e assessores sem comprovação da regularidade durante todo o período. Através de decisão simples deliberada por esta Corte, em 29 de janeiro de 2009, foi concedido o prazo de 15 dias para que os ex-gestores exercitassem seu direito de ampla defesa e o contraditório, assegurado pela Constituição Federal. Houve pedido de prorrogação de prazo através do processo TC 1463 de 2009, sendo acolhido através da decisão simples 17 de fevereiro de 2009. Atendendo à diligência deste tribunal, foram enviados diversos documentos para eligir falhas apontadas no relatório Afrodefafon, número 208 de 2008, tombado sobre o número TC 1939 e 1823, contendo, respectivamente, de 13 a 29 páginas devidamente numeradas. Os autos evoluíram inicialmente à comissão revisora, que se pronunciou, abre aspas, as defesas apresentadas pelos gestores à época, senhor Osiel Alves de Barros e Patrícia Henrique Rocha, não trouxeram quaisquer fatos novos ou apresentou qualquer documentação para justificar ou sanar falhas apontadas no relatório referido, fecha aspas.
apresentado nas folhas 34, onde 3 membros da comissão revisora técnica concluíram pelo não acatamento da defesa apresentada. No entanto, no despacho de 26 de novembro de 2009, a excelentíssima senhora conselheira relatora à época devolveu os autos à comissão pela falta de uma assinatura de um membro diretor, da DEF Afonso Dário César Barbosa da Silva, que emitiu um parecer contrário à referida comissão, acatando apenas a defesa da senhora Patrícia Henrique Rocha. Assim, transcrito, abre aspas, discordo do parecer, tendo em vista que a mesma, além de justificativa apresentada, anexou à sua defesa documentos dos quais sejam extrato do Banco do Brasil, relação dos servidores que obtiveram empréstimo junto à Caixa, contrato de locação de veículos, e, no meu modesto entender, sanaram as irregularidades citadas no relatório em relação à gestora Patrícia Henrique Rocha. Considerando que o balancete do mês de dezembro, acumulando representação da prestação de contas da Câmara Municipal de Pilar, exercício financeiro de 2007, foi elaborado de conformidade com a legislação em vigor, considerando que o referido poder cumpriu o que determina o artigo 29, inciso 1º da emenda constitucional número 25, de fevereiro de 2001, aplicando 50,09 de sua receita com despesa de pessoal, considerando que foi verificada a irregularidade na inspeção in loco em relação aos procedimentos contábeis adotados pela administração no período sobre exame, considerando que foi concedido o direito de ampla defesa ao contraditório através de decisão simples, deliberado por esta Corte em 27 de janeiro de 2008, devidamente publicado no Diário Oficial, considerando que foi concedido o direito da prorrogação da ampla defesa ao contraditório através de decisão simples deliberada por esta Corte em 17 de fevereiro de 2009, considerando finalmente que, à luz dos laudos técnicos da auditoria, que procedeu à inspeção in loco através do parecer 208 de 2008 e no pronunciamento da Comissão Revisora de Análise Técnica desta Corte de Contas, que integram e completam esta deliberação, nos quais 3 membros da comissão afirmaram que não foram anexados documentos comprobatórios suficientes para sanar as falhas apontadas no relatório de inspeção in loco, enquanto um membro acatou a defesa da senhora Patrícia Henrique Rocha. Voto A. Em julgar irregular os procedimentos contábeis administrativos realizados da Câmara Municipal de Pilar, exercício financeiro de 2007, gestão do senhor Osiel Alves Barros, período de janeiro a maio, e da senhora Patrícia Henrique Rocha, do período de junho a dezembro de 2007. B. Com base nos princípios de administração pública enumerados no artigo 37 da Constituição Federal, os gestores acima mencionados devem responder pelos atos administrativos praticados na condição de ordenadores de despesa, pela não observância da legislação pertinente, de acordo com o que prescreve o artigo 97, inciso 10 e inciso 11 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como o artigo 1º, inciso 10 e 11 da Lei 5.604, de 20 de janeiro de 64, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. C. Pela comunicação ao atual gestor da Câmara Municipal de Pilar para a devida ciência e deliberação da presente deliberação. D. Pelo envio da cópia aos autos ao Ministério Público Estadual para, se assim entender, adotar medidas que julgar pertinente. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordo o Pleno do Tribunal de Contas pelo julgamento irregular dos procedimentos administrativos realizados no exercício financeiro de 2007, gestão da época do senhor Osiel Alves de Barro, período de janeiro a maio, e da senhora Patrícia Henrique Rocha, período de junho a dezembro do mesmo ano. Os ex-gestores da Câmara Municipal de Pilar, nos votos deste relator. É como voto, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora. Para o Ministério Público. Senhora presidente, agora sim trata-se do processo de prestações de contas anteriores ao exercício de 2010, razão pela qual os processos não tramitam pelo Ministério Público e também não há manifestação aqui nesse plenário. Em discussão o processo. Com a palavra. Mesmo apresentando a Patrícia, se não me falha a memória, a defesa e com parecer contrário de um dos técnicos, Vossa Excelência entendeu também regular no conjunto. No conjunto. Obrigado, praticados pelo primeiro, pelo segundo gestor, as mesmas coisas, foi dado seguimento, não concordei. São situações parecidas, talvez não com... Claro que é Câmara, não com essa envergadura, sim, ainda modesta, mas com relação a outras, maior, mas coisas rotineiras que nós observamos nos processos, inclusive aqui especificamente de prestação de contas das câmaras, né, legislativas municipais. Em votação. Conselheira Maria Cleide.
Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, com as explicações aqui, eu acompanho também o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator também, senhora. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com relator, senhora presidente. Aprovado. Sem mais pauta para essa sessão, presidente. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, eu não tenho pauta para hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial que atua junto à Corte de Contas, excelência, eu tenho vários processos. Começarei pelos processos de sancionamento. Trago, excelências, processos de aplicação de sanção aos gestores a seguir elencados. Gestor da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Coruripe, no processo 8648 de 2012, no envio da segunda remessa SICAP, aplicação de multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAL. Processo aqui, apesar de notificado, sem defesa do gestor. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Estrela de Alagoas, no processo 943 de 2017, pelo não encaminhamento da segunda remessa SICAP, também multa de 100 UPFAL, processo sem defesa. Gestora da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de Alagoas, no processo 909 de 2017, pelo não encaminhamento também da segunda remessa SICAP, valor 100 UPFAL, processo sem defesa. O gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, também de Estrela, pelo não envio da segunda remessa SICAP, valor da sanção 100 UPFAL, processo sem defesa. Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém, no processo 948 de 2017. O anterior, se eu não falei o número, foi o 911 de 2017. Este agora é o 948 2017. Pelo não encaminhamento da segunda remessa SICAP, valor da multa 100 UPFAL, processo também sem defesa. Gestora do Fundo Municipal de Educação, também do município de Belém, no processo 949 de 2017, no encaminhamento da segunda remessa SICAP, aplicação da sanção valor 100 UPFAL, processo sem defesa. E ao gestor maior da Prefeitura de Belém, no processo 559 de 2017, também pelo encaminhamento da segunda remessa SICAP, aplicação de sanção de 100 UPFAL. Aqui houve o defesa, mas esta foi considerada insubsistente, inclusive uma manifestação ministerial. Excelências, frente aos indícios constantes nos autos, restam configuradas as infrações às normas dispostas na lei, nossa lei orgânica e instituição específica que rege o tema, e diante do exposto eu trago os votos para aplicação dessas sanções com base nesses próprios normativos, cientificar o gestor para que após o trânsito em julgado, no prazo de 15 dias, faça o recolhimento dos valores da sanção, sob pena de encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado para a ação de execução, remeter os autos à direção do FUNCONTS para o cumprimento dessas deliberações, evoluir os processos ao gabinete do relator após o cumprimento desse dispositivo para outras medidas que se fizerem necessárias. Excelência, quero aproveitar o ensejo também, no mesmo norte, aqui apenas há um processo de arquivamento da gestora da Secretaria do Estado de Turismo de Alagoas, no processo 12866 de 2011, pelo não envio, no prazo regulamentado, o termo de permissão de uso número 21 de 2011, com a empresa Mediwriters Editora Limitada e a senhora
Josenita Lopes Lamenia Lins. Aqui houve a defesa, a gestora nos autos conseguiu comprovar que mandou para o tribunal o procedimento, e sendo assim, excelência, a multa ela perde o seu objeto. E assim, acatando a defesa da gestora, no caso, a